Cada pessoa tem uma forma específica de funcionar, mas a ciência psicológica já conseguiu observar padrões nessas formas de sentir, interpretar e responder ao que acontece com as pessoas. No vídeo de hoje eu vou falar sobre esquemas dentro da terapia do esquema de Jeffrey Young e sobre o viés confirmatório. Apesar de terem nomes esquisitos, acredito que vão fazer todo sentido para você. Bom, o que são esquemas? Jeffrey Young trouxe a terapia do esquema para alcançar alguns transtornos um pouco mais difíceis de tratar com a TCC clássica normal de Aaron Beck. A terapia do esquema, ela é uma terapia integrativa que bebe de mais de uma vertente. Então, apesar de ser uma terapia de terceira onda da TCC, da vertente estruturada e dinâmica que a TCC já oferece, que a gente sabe, ela mescla com outras escolas e traz um benefício gigantesco para quem adere a esse tipo de terapia, porque nessa maleabilidade do terapeuta de, ao mesmo tempo que tem uma relação de troca dinâmica com o seu paciente, de sessão estruturada, de ter uma comunicação aberta, de não ficar anos aguardando insight, mas sim auxiliar o paciente nesse processo de insight, ela traz também o cuidado e o olhar muito cauteloso específico para a origem dos esquemas. Então, a gente trabalha a infância, mas com uma metodologia sistemática. Então, a gente tem aí a mescla das escolas da Gestalt, da psicodinâmica e, muito fortemente, né, da terapia cognitivo-comportamental. Bom, um esquema, ele é um complexo. Um esquema não pode ser resumido em uma palavra. Aliás, pode, que é esquema. Mas ele é um complexo de explicações. O esquema, ele abrange memória emocional, formas de reagir específicas, formas de interpretar as coisas específicas. Então, é como se fosse um conglomerado de coisas entrelaçadas entre si. Emoção, pensamento, comportamento, forma de sentir o mundo, identificação. Então, tudo isso, que é uma gama mais ampla do que simplesmente uma crença, é um esquema. Mas sim, por trás de um esquema também existe uma crença central, como vem lá da TCC. Na terapia do esquema, a gente vai buscar entender com o paciente o que está acontecendo no momento de vida atual dele e de que forma existem esquemas presentes remotos que começaram lá na infância e na adolescência e estão agora causando alguns problemas que o paciente chega relatando. Então, a pessoa chega com dificuldade no relacionamento. Quando a gente vai investigar, isso é um padrão de relacionamento. Isso não começou neste relacionamento. Isso já advém de situações com pai, com mãe, com irmão, com algum cuidador. Foi uma forma específica que a pessoa encontrou de lidar com o mundo e ela acabou cristalizando e generalizando, fazendo com que hoje isso traga para ela problemas de relacionamento. Tá, mas qual que é a inteligência emocional por trás disso, né? Porque na psicologia a gente sempre busca pelas funções das coisas. Se uma pessoa adquiriu uma forma de lidar com o mundo X e uma época funcionava, pelo menos entre aspas, funcionava a ponto dela cristalizar isso, ou seja, ela repetiu tanto aquilo que hoje para ela é automático. E talvez ela nem se dê conta disso. De que forma algo que uma vez funcionou, agora passa a não funcionar mais? Esse é um grande truque, né, que a gente fala na terapia do esquema, porque os esquemas, que a gente chama de esquemas iniciais desadaptativos, na verdade, em algum momento eles foram adaptativos. Eu vou dar um exemplo e vai ficar mais claro. Você é criança e você tem um pai que ele é muito irritado, ele é muito explosivo. Então, você entende na sua cabecinha, na sua cognição infantil, que para lidar com esse pai de uma forma assertiva, o melhor é não irritá-lo, o melhor é ficar quietinha, é agradá-lo. Você passa a conhecer os gatilhos desse pai, afinal, você está em modo hipervigilância, você está sempre pisando em ovos, como se fosse realmente um campo minado. Então, você aprende a entender os gatilhos desse pai. E você age de acordo com esses gatilhos, porque senão sobra para você. Esse é um esquema, por exemplo, que se chama subjugação. Você vai evitar o conflito porque você sabe
pelo menos lá na infância, que você não tem condição de arcar com esse conflito, que você não tem como vencer esse conflito de uma forma saudável, então é melhor eu não entrar nisso, eu não me comprometer com o tamanho disruptivo que vai vir essa reação do meu pai. Você cresce, só que você executou isso tão forte, isso foi uma crença tão bem estabelecida em você, porque sua mãe agia dessa forma também, sua mãe dizia coisas para você do tipo, não irrita seu pai, você sabe como ele é. Então existia uma cultura familiar de favorecer essa pessoa que tinha esse temperamento explosivo. Você, muito criança, não tinha condições emocionais de interpretar isso de uma forma isolada, porque, como eu disse lá no primeiro vídeo, vocês podem dar uma assistida quem não viu, quando nós somos crianças, o nosso modelo de mundo é apresentado pelos nossos primeiros cuidadores, geralmente é pai e mãe, pode ser mãe e vó, pode ser tio e tia que cuidam de você, quem cuidou e criou você vai te apresentar um modelo de mundo. Então, essa criança cresceu numa cultura familiar que incentivava o silêncio, para não entrar em combates impossíveis de serem vencidos, e você ficou assim desde que você nasceu até que você saiu de casa, depois, quando virou adulto. Então, passou a infância e a adolescência inteira nesse modelo. É lógico que você vai replicar para o mundo e generalizar aquilo que foi conhecido lá na sua família, pensando que esse é um modelo geral de como tudo deve funcionar. Isso não é algo que a gente raciocina conscientemente, isso é algo que o nosso sistema psíquico, em ordem de manter a sua economia e preservação, entende e executa. Então é como se fosse na psicanálise, Freud fala sobre a pulsão da vida, é uma questão de preservação emocional e até física, né? Se era uma pessoa violenta, no exemplo do pai que eu dei, então isso se dá dessa forma, você cristalizou esse esquema de subjugação e agora com o seu marido, o que ele fala, você não consegue se opor, mesmo que seja algo básico, mesmo que o seu marido talvez não seja tão agressivo como era o seu pai, ou tão explosivo como era o seu pai, mas você internalizou uma forma de interpretar e lidar com o mundo que é de evitar conflito. Mesmo que isso custe a sua paz, mesmo que isso custe a sua autoestima, e o seu senso de liberdade, o seu senso de poder fazer escolhas melhores para você enquanto indivíduo. Então, o que a gente faz em terapia é rastrear como você chegou a esse padrão que você está executando hoje, através de técnicas cognitivas, vivenciais, comportamentais e através da relação terapêutica, para que depois de compreendido isso, né, que é a fase de rastreamento cognitivo mesmo, de vivenciar também aquilo de que se tem consciência cognitiva, mas não emocional. Então, depois que a gente passa pela fase da compreensão dos nossos modelos e dos nossos esquemas, estamos mais aptos para ir para a fase da mudança, que vai envolver técnicas comportamentais de assertividade, e aí a TCC entra com uma vasta gama de técnicas, e a relação terapêutica, que é a parceria profunda entre terapeuta e paciente, que se diferencia de várias outras abordagens justamente por haver uma abertura um pouco maior, por haver uma aliança um pouco mais estreita do que as outras linhas costumam trabalhar. Bom, o conjunto de esquemas que nós cristalizamos vão fazer partes de características nossas. Às vezes, quando é muito profundo o complexo de esquemas que nós temos, por causa do tamanho do dano que foi construído quando nós éramos crianças, isso vai ditar um maior medo da pessoa de se desfazer desses esquemas e também uma maior energia terapêutica e talvez maior tempo de terapia para se alcançar o objetivo de uma vida mais saudável e os objetivos que forem traçados em terapia entre paciente e terapeuta. Por quê? Nós somos o conjunto de esquemas que nós criamos? Não, nós não somos isso. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos a nossa personalidade, nós somos o nosso temperamento, nós somos, aí entra a sua crença pessoal, religiosa também, do que você acredita sobre essa vida,
mas nos resumir a esquemas é algo muito pequeno. Porém, inconscientemente, nós temos que essa forma de lidar com o mundo, de entender o mundo, de existir nele, ela é muito quem nós somos. Então, alguma parte inconsciente de nós está agarrada a isso, porque foi um modelo que utilizamos ao longo de muitos anos e que deu certo. Pode ser que seja ruim, esteja te atrapalhando, pode ser que transforme a sua vida num nível de dificuldade grande, que você tenha problema relacional, mas você está aqui e você está vivo. Então, ao mesmo tempo que te trouxe até a terapia e você quer consertar, você quer melhorar, te manteve vivo. Então você tem uma confiança e até um certo carinho inconsciente por esse esquema. É um modo de você funcionar que te protegeu muitas vezes, apesar de agora, replicado, generalizado, te trazer dor de cabeça, ele te protegeu em muitos momentos que você precisou. Então, desfazer esse comportamento vai exigir energia emocional, vai exigir energia psíquica, sim. Afinal, nós estamos falando de um processo de construção novo e de desconstrução daquilo que foi conhecido por muitos anos. E aí entra o que nós chamamos de viés confirmatório. Que é isso, que nome esquisito? O viés confirmatório, ele é algo científico, tá? E muito semelhante ao que várias pessoas que não são psicólogos falam por aí de você estar presa a um ciclo, você estar atraindo o mesmo tipo de pessoa, você estar repetindo até que seja reprogramado. Na realidade, a ciência psicológica por trás do viés confirmatório traz uma explicação neuropsicológica muito simples. O viés confirmatório é a tendência do nosso cérebro de filtrar situações e pessoas que lhe são familiares e estar inserida nesses grupos. Como assim? Como eu falei antes e no primeiro vídeo que eu fiz também, com a nossa família de origem, nós vamos conhecer modelos de mundo. Talvez isso seja uma grande furada, porque se a nossa família é muito disfuncional, a gente vai ter internalizado um modelo muito disfuncional de ser e de querer pessoas disfuncionais também perto de nós. Afinal, esse é o certo, esse é o normal, na cabecinha de uma criança muito pequena e vai se cristalizando ao longo da vida inteira. Então, quando viramos adultos, jovens adultos, né, quando começamos a fazer as nossas primeiras escolhas, que na verdade não são tão embasadas em razão, mas sim em emoção, quando somos adolescentes, né, e entrando na adultez, nós tendemos a escolher mais com a emoção, tendemos a escolher aquilo que é conhecido. Então, se você teve o infortúnio de crescer com um pai narcisista ou com uma mãe narcisista, a probabilidade de você acabar buscando por parceiros que tenham características de arrogo e grandiosidade, de postura punitiva, de defectividade hipercompensada, que são todos esses são esquemas, tá, gente, do transtorno de personalidade narcisista. A probabilidade de você buscar alguém que tenha umas características relativas ao que você já conhece é grande. Então, o viés confirmatório, ele vem no sentido de, não é uma questão de que você está atraindo pessoas assim, de que tem alguma coisa errada com você, você precisa reprogramar sua mente fazendo uma técnica, não sei do que lá, de que dura meia hora e aí você vai estar salva, vai estar curada de estar com pessoas assim, que tem um nível de saúde mental baixo, né, tem problemas aí rigorosos, né, com a questão de esquemas ativados, chegando a um transtorno, é uma questão de que o seu cérebro busca ter uma congruência cognitiva, ou seja, confirmar aquilo que você é. Então, se você é uma pessoa que tem o esquema da subjugação, tem o esquema do abandono e instabilidade, que são esquemas geralmente, né, de quem lidou com pais narcisistas. Você tem o esquema de defectividade. Então você tem uma série de esquemas que, de certa forma, encaixam com os esquemas
de quem tem o transtorno de personalidade narcisista. Então, pode ser que dê um match aí. A probabilidade é grande. Por quê? Porque os seus esquemas encaixam com os esquemas do outro. O que você tem faltando, ou o que você tem sobrando, encaixa exatamente no que o outro tem faltando ou sobrando. Mesmo que seja de uma forma disfuncional, acontece o que a gente chama de química esquemática, que é realmente a interação entre os polos dos esquemas que geralmente são disfuncionais. Então, o seu cérebro, ele busca uma congruência cognitiva. Se você é subjugado, ou seja, aceita o que lhe é imposto para não aderir conflito, para não gastar energia psíquica, você provavelmente vai encontrar alguém e vai te brilhar os olhinhos para uma pessoa que tem uma tendência a mandar, que tem uma tendência a estabelecer as coisas, de modo que você vai aceitar, e de uma forma disfuncional, isso vai te desgastar, porque não existe felicidade onde não existe autenticidade. Você precisa ter espaço de existência. Então, esse é o viés confirmatório que muita gente fala aí, né, que é uma predestinação, que tem gente que fala um absurdo tão grande que tem que limpar a questão hereditária, né, tem que trabalhar questões ancestrais, de ancestrais que nem estão mais vivos, para que seja liberado um caminho emocional para você. A gente não precisa de tanta coisa assim, a gente trabalhando nessa vida só e só com você, a gente já consegue alcançar resultados bem legais e bem palpáveis também na ciência, bem confiáveis. Não precisa a gente estar fazendo processos mágicos, mas tem uma outra coisa também. O processo terapêutico, ele é um processo, como o nome já diz. Ele não é uma pílula mágica, você não entra num dia na terapia e sai no outro uma pessoa completamente diferente. A escala emocional, ela é uma escada. Então, provavelmente, se a sua vida está muito difícil, o seu humor está aqui, o seu humor não vai de depressão até exaltação extrema. A gente vai, até porque isso é patológico, né? Quando a gente oscila de depressão para mania em um período de tempo muito curto, tem um nome para isso, né? E não é um processo saudável. Então, a escala emocional, ela vai gradativamente te fazendo melhorar, sim, o seu humor de forma estável, né? Mas é por isso que nós contamos com conquistas gradativas, para que isso dure. E quando é uma conquista abrupta, de um dia para a noite, ela não dura, ela não se sustenta, porque não teve nova circuitaria cerebral estabelecida, que são caminhos neuronais que o seu cérebro precisa criar através da terapia, assim como ele faz com o processo medicamentoso, quando é o caso de você precisar de medicamento psicotrópico. E por isso que as terapias de vertente da TCC têm uma vasta gama de estudos comprovando a sua eficácia. Então, assim como a terapia do esquema trouxe e aí postulou que são os esquemas, postulou também o seu tratamento por meio daquelas técnicas que eu mencionei antes, cognitivas, vivenciais, comportamentais e a relação terapêutica. Esses são os 4 pilares da terapia do esquema. E você aderindo a um processo e sendo comprometido com o seu processo, a gente consegue alcançar ganhos muito legais, realmente de mudança de estado de humor, de amadurecimento psicológico e comportamental e melhora nas suas relações, que é tão importante, porque tudo na nossa vida é relacionamento. Somos um bicho biopsicossocial com foco no social. Então, quando altera a qualidade dos nossos relacionamentos, isso afeta profundamente a nossa percepção de mundo. Então, te convido a ficar aqui no canal e conhecer um pouquinho mais sobre terapia do esquema. O foco inteiro desse canal vai ser falando sobre relacionamentos, química esquemática, como é o próprio nome, e terapia do esquema como um todo. Um abraço e até mais.